Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. No episódio dessa semana, a glicose e a diabetes. A gente fala sobre a principal fonte de energia do ser humano e sua relação intrínseca com a doença que afeta mais de 500 milhão de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, estima-se que 7% da população convive com a doença em seus mais variados tipos. Em todos os casos, o maior problema ainda é a desinformação, e ao longo desse podcast você vai saber mais sobre o assunto, tanto quanto vai ouvir exemplos de ciclistas que levam uma vida normal e com alto desempenho, convivendo com a diabetes. Convidamos a endocrinologista Diana Santini para explicar como seu corpo reage e por que ele precisa tanto da glicose. Ela também fala como a diabetes se comporta. O triatleta Ale Paiva narra sua experiência desde o diagnóstico de diabetes tipo 1 até seu incrível resultado numa prova de ultra triatlon 10 anos depois, com uma importante mensagem de superação. Já o argentino Emanuel Mini apresenta o time Novo Nordisk, uma equipe Pro-Conti que reúne ciclistas do mundo todo com diabetes. Mini competiu pela esquadra e hoje ele é um embaixador, ajudando a encontrar novos talentos pela América do Sul. O episódio Glicose começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Diana Santini, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, prazer é meu. Eu sou fã de vocês e é com muita satisfação que eu venho aqui estar contribuindo com mais um episódio do podcast Gregário Cycling. Diana, e aqui é um agradecimento porque este programa, esse tema, está sendo uma sugestão, uma provocação sua. Então, sempre lembrando de coisas bacanas que acontecem na dinâmica aqui da Gregário. E aí eu queria começar a primeira pergunta do tema. Se você puder diferenciar para a gente, só para nivelar o jogo e sem desrespeitar o conhecimento de ninguém, o que é gordura, o que é glicose e o que é açúcar? A glicose, ela é o nosso principal combustível para a célula funcionar. Tá? Mas não é o único combustível. Então, a gente divide em 3 grandes macronutrientes para o funcionamento do nosso corpo. A gente precisa de glicose, que vem dos carboidratos, a gente precisa de proteína e gordura. Todas esses três macronutrientes, eles servem como fonte de energia e eles são cambiáveis, ou seja, se eu não tenho glicose, eu consigo produzir glicose e transformar ou a proteína ou a gordura em glicose para que a célula funcione. Então, ela é o principal substrato energético do nosso organismo. E sem a glicose, a gente pifa, a gente não funciona, os órgãos vão entrando em falência. E qual é a relação da glicose com o diabetes, né? O diabetes é uma doença que acomete a produção de um hormônio que regula a glicose, que é a insulina. Então, a gente tem no pâncreas a ilhota pancreática, onde você tem a célula beta, que produz a insulina, uma célula alfa, que produz o glucagon, que regula a insulina, e depois eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso, e uma outra célula, que é gama, que controla um pouco as duas. Então, a insulina e o glucagon, eles precisam funcionar adequadamente e funcionam numa gangorra, ao contrário. Então, o que acontece? Quando a gente come, a gente absorve os nutrientes pelo intestino, vai cair na corrente sanguínea, a molécula menorzinha mesmo da energia, que é a glicose. Para a glicose entrar na célula, ela precisa que alguém abra a porta da célula. Então, imagina que a insulina, ela vai ser a ferramenta que vai abrir a fechadura da célula, permitindo, então, que abra-se a porta e a glicose entre na célula. Então, a glicose precisa que a insulina faça, é como se fosse uma chave na sua fechadura para a glicose entrar.
E o que acontece com diabetes? A pessoa tem um problema na secreção de insulina ou no funcionamento da insulina. E se a insulina não funciona, não está em níveis adequados, a glicose não consegue entrar na célula. E a célula sofre por conta da falta da energia que é a glicose. E ela começa a lançar mão de mecanismos compensatórios para se autorregular, para se adaptar. Então, no momento que a pessoa está abrindo um diabetes, por exemplo, que ela não tem nenhuma secreção de insulina, ela começa a degradar todo o seu estoque de energia, gordura, etc., para aquilo transformar em glicose, para ver se ela consegue compensar. Só que a glicose não está entrando, porque precisa da insulina. E aí, a insulina, ela é regulada também por um hormônio contrário à insulina, que é o glucagon. Então, a gente tem hormônios antagônicos da insulina, o principal é o glucagon, mas a gente também tem outros hormônios que fazem uma ação contrária à insulina, como o corticoide, a adrenalina, o hormônio do crescimento. E o que acontece? Esse mecanismo ele tem que estar muito bem orquestrado, porque a gente flutua períodos de jejum e períodos que a gente se alimenta. Então, quando você está num jejum prolongado, o que vai acontecendo? Você precisa o tempo todo de consumir glicose, o cérebro, o coração, o músculo, nada para. E o que você vai fazer, então? Você começa a pegar o seu estoque e jogar para a circulação. Para que isso aconteça, a insulina precisa cair e o hormônio contrário à insulina subir. O que acontece? Eles começam a transformar tudo em glicose, que é o que a gente chama de gliconeogênese, e quebra do glicogênio, que é a glicogenólise, de forma que você está disponibilizando o tempo todo glicose na circulação para que você funcione. Então, quando você tem um problema na insulina, a insulina controla o glucagon. Então, você não tem o hormônio que inibe o glucagon. A pessoa está constantemente com altos níveis de glucagon na circulação, produzindo quantidades contínuas de glicose o tempo todo. E é exatamente por isso que quando a glicose está muito alta, a pessoa está abrindo um diabetes subitamente, ela começa a emagrecer muito. Um dos sintomas clássicos do diabetes, que é quando a glicose está alta, é perda de peso, muita fome, muita sede, a pessoa começa a urinar com mais frequência, urinar mais à noite. Significa que o organismo está tentando se adaptar, né, controlar essa glicose, mas ele não compensa mais, né? E aí por isso que a gente fala que é o diabetes descompensado. O que acontece quando a gente começa a se exercitar? Como que o exercício justamente regula e impacta nesses níveis de glicose no sangue? Ótima pergunta, porque a gente sempre fala do exercício como uma forma de prevenção do diabetes e de tratamento. Quando você se exercita, o músculo está em atividade, a glicose ela consegue entrar na célula muscular independente da insulina. Este é o grande segredo. Então, assim, tecnicamente falando, o exercício ele melhora a ação da insulina, diminui a resistência à insulina e aumenta a sensibilidade da célula à insulina e, consequentemente, abaixa a glicose na circulação e quem está com diabetes melhora e quem tem risco previne. Doutora, quais são, existem 2 tipos. Se a senhora pudesse falar sobre cada um dos tipos e o que causa ter um dos 2 tipos? Didaticamente, a gente divide em 4 tipos de diabetes, tá? O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, que é específico e se apresenta na gestação, e outras causas secundárias de diabetes. Por exemplo, uma pessoa que operou o pâncreas, teve um câncer no pâncreas, toma uma medicação que aumenta a glicose, como corticoide, algumas doenças autoimunes. E a grande maioria da população, 95% mais ou menos, tem o diabetes tipo 2. E em torno de 5%, alguns países chega a 10%, o diabetes tipo 1. Bom, mas em todos esses casos, você tem um defeito na insulina e você tem a glicose alta na circulação, independente do mecanismo que gera essa doença. O diabetes tipo 2, ele tem uma característica hereditária muito forte. Ele tem um componente multifatorial, porém também muitos genes envolvidos com esse tipo de doença. Então, o que você tem são histórias de várias gerações com diabetes. A mãe tem diabetes, o avô, a tia, o irmão. E quanto mais pessoas na família têm diabetes, maior a sua chance de desenvolver o diabetes. Mas esse diabetes tipo 2, que é o mais comum, é um diabetes que você pode evitar, você pode prevenir, você, por mais que tenha um componente genético muito forte, você pode jogar para frente, retardar
a apresentação desse tipo de diabetes, tá? Mas tem essa característica genética. Na verdade, o ambiente, ele modula a genética também. Então, a forma como que você vive, os alimentos, o estresse, atividade física, peso, tudo isso é capaz de modular a expressão gênica, e algumas pessoas se apresentam mais características daquela predisposição genética. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Então, ele tem um comportamento como as outras doenças autoimunes. De repente, a doença aparece. Então, existem alguns genes já mapeados para o desenvolvimento do diabetes tipo 1, mas ele pode ser expresso ou não em algum momento da vida. O que vai fazer com que você apresente a doença autoimune? Então, você tem aquele gene latente, você sofre alguma agressão externa, que a gente chama de fator deflagrador, que pode ser extremos, né? São estresse físico, uma doença física, um estresse emocional, alguma condição que é um estresse, que desequilibra o sistema imunológico, e aí aquela doença autoimune se apresenta e se manifesta. Existem muitos vírus já muito bem documentados que são considerados fatores de risco para o diabetes tipo 1 e particularmente as doenças autoimunes de modo geral. Então, você pega uma virose, aquilo ali é um estresse do seu organismo, desequilibra o sistema imunológico e a doença se apresenta. E aí eu quero chamar atenção para o COVID. Hoje a gente já sabe, isso são dados epidemiológicos muito grandes, tanto da Europa e dos Estados Unidos, que o COVID é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. Ou seja, pessoas que têm contato com o vírus, independente dos sintomas, pode ser até a forma assintomática, tem uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 1. E o que a gente observou na literatura e epidemiologia é que o número de casos de diabetes tipo 1 aumentou muito nesses últimos 2 anos, em parte por conta da pandemia e das infecções pelo Covid. E isso é um alerta, um chamado que nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes, vimos falando e reforçando justamente para justificar e reforçar a importância de vacinar as nossas crianças e adolescentes. Outros vírus muito bem conhecidos, a rubéola, o Coxsackie vírus, o citomegalovírus, então vários vírus já são reconhecidos como o fator deflagrador. A criança está ótima, aí tem uma gripezinha, uma virose, aí algumas semanas depois abre o diabetes. O conceito de que uma pessoa com diabetes não pode comer açúcar, ouvindo a senhora falar com a explicação, é de que ela, ao ingerir glicose, e esse glicose, açúcar, que é glicose, ou carboidrato, e que vai para a circulação e que não vai para a célula, isso dá uma sobrecarga na circulação, é porque essa glicose fica na circulação, e por isso que é danoso. Correto esse entendimento? Um pouco, assim, tem um pouco de mito nisso. O que acontece? Se eu trato, eu não preciso ficar com esse medo da glicose. E quando a gente fala de glicose, a gente está generalizando. Então, qualquer alimento que tenha carboidrato, ele vai se transformar em glicose. Então, a glicose vem desde o açúcar simples, o açúcar refinado, o mel, a fruta, ou um pedaço de pão, de macarrão, uma batata. Todos esses alimentos, a menor molécula é a glicose, que vai ser fonte de energia. O que acontece é que se eu não estou recebendo tratamento, né, independente do tipo, eu vou comer o carboidrato que tem a glicose, mas eu não vou conseguir fazer com que essa glicose entre na célula e seja fonte de energia. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio do tratamento com que você se alimenta, com que você come. Então, se você, por exemplo, tem diabetes tipo 1, onde você não produz insulina e está tomando a insulina, você vai precisar comer carboidrato. Ela é sua fonte de energia. Se você tirar o carboidrato, você vai definhar, você não vai funcionar, você vai ter uma série de deficiências, dificuldades, inclusive uma criança pode não conseguir crescer. O que você precisa é ajustar a quantidade do carboidrato e da glicose com a quantidade de insulina. Então, o grande desafio no tratamento do diabetes é fazer essa balança ficar equilibrada. Geralmente, por exemplo, o diabetes tipo 2, ele nem sabe quando começou a doença, porque é uma doença que vai vindo num contínuo, assim, a insulina vai funcionando mal, vai ter dia que tá boa, e ela vai gradualmente subindo na circulação, de forma que a pessoa não tem sintoma algum. Então, o tipo 2, classicamente, não tem sintomas. Então, se a pessoa não vai fazer um exame de sangue, onde ela vai detectar as taxas de glicose e hemoglobina glicada, ela não sabe que tem diabetes, porque é uma doença de instalação
lenta, insidiosa e progressiva. Já o tipo 1 não, de repente para de produzir insulina, ela emagrece, ela começa a passar mal, fica muito cansada, e aí você realmente sabe quando a doença começou. Então, a gente fala que isso é um mito. Na verdade, quem tem diabetes, que toma insulina, por exemplo, pode ser um diabético tipo 1, ou uma pessoa que tem diabetes tipo 2 numa fase avançada, onde somente a insulina consegue resolver. Ela não tem que ficar sem carboidrato, só que ela precisa que o carboidrato que ela ingira esteja na medida, e principalmente o que a gente recomenda são carboidratos de lenta absorção, porque a gente quer evitar aquela subida rápida do açúcar na circulação. Então, quando ela usa carboidratos complexos, ricos em fibra, que tem bastante água, você consegue absorver lentamente essa glicose, de forma que na corrente sanguínea não há um pico abrupto, há um aumento progressivo. Por exemplo, o que o ciclista usa muito, né, são esses géis de carboidrato, tem maltodextrina e tal. A palatinose, ela é um tipo de açúcar, de carboidrato, que tem uma taxa de absorção mais lenta, e para o atleta, né, para o ciclista, é mais interessante porque ele vai garantindo a energia por um tempo mais prolongado, não aquele aumento súbito, mas para uma pessoa que tem diabetes, isso é fundamental. É essa que é a questão, ele precisa, só que ele precisa gerenciar. Doutora, você mencionou da questão dos picos e vales, né, de glicose no sangue, e eu acho que é algo que todo mundo que pedala um pouco mais vai ter sentido, né? Às vezes você toma aquele gelzinho, parece que te dá a vida, você sobe, que sai derrapando, e aí daqui a pouco da meia hora você tem uma Coca-Cola, é típico, né? O que são esses picos de insulina, justamente, né? E picos de glicose, e por que eles nos influenciam tanto na gente e são tão ruins na saúde ao longo prazo da pessoa? Sim, então vamos colocar agora para uma pessoa não diabética. O fisiológico comer glicose, né, o carboidrato, que é a fonte e a principal estímulo para a secreção de insulina é a glicose, embora a gordura e proteína estimule, mas mais lento. Então, ela ingeriu a glicose, aquilo estimula a produção de insulina. Existem pessoas que têm uma hiperinsulinemia, ou seja, às vezes ela está acima do peso, tem uma alimentação inadequada, ou até mesmo a genética dela, e ela produz muita insulina para compensar um funcionamento mais ou menos da insulina. Então, ela reage com uma secreção exagerada, ou até esse estímulo pode produzir uma resposta exagerada, aí ela estava num nível bem baixo de insulina e, de repente, faz aquele pico. A insulina vai funcionar, aí ela vai jogar a glicose para dentro da célula, vai ser usada como energia e vai haver uma queda da glicose. Então, essa variação, ela não é interessante, porque você dá uma sensação de pifei. E aí, nesse sentido, a gente dá preferência até géis que tem uma mistura na composição de carboidrato. A gente bota um pouquinho de carboidrato de lenta absorção, aqueles de mais rápida absorção, e aí essa mistura de rápidos e lenta absorção acaba sendo mais interessante para o indivíduo. É óbvio que isso é muito individual. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos, que sentem aquele baque, outras pessoas nem tanto. Aí eu acho que é importante um teste. Desculpa interromper assim para fazer e tentar entender. Por que é ruim para a saúde, a gente tanto fala, que eu tenho esse pico? Então, por que a gente fala, olha, não toma Coca-Cola, evite carboidratos muito simples que te dão esse pico? Porque eu não tenho, vamos supor, eu não tenho diabetes. Porque para mim é um problema. Tem dois problemas. Um é que o excesso de açúcar acaba sendo um excesso de energia e caloria, fazendo você ganhar peso, e as doenças relacionadas ao excesso de peso, é esse. Mas, considerando que você tem uma ingesta calórica adequada e você não ganha peso com isso, no máximo que pode acontecer é uma sobrecarga no pâncreas, sabe? Você exige muito dele, ele entrar num cansaço, tá? Mas, geralmente, esse cansaço, ele está muito relacionado ao sedentarismo, porque você está fazendo exercício e acaba melhorando o funcionamento da insulina, por mais que você exija do seu pâncreas, e está relacionado ao excesso de peso. E quando você está com excesso de peso, você acumula muito gordura no abdômen, em volta das vísceras, em volta do fígado, né, que dá a famosa esteatose, a gordura hepática, mas ele também se acumula em volta do coração, em volta do pâncreas. E aquele excesso de gordura, a gordura é inflamatória, né? A gordura tem muita célula inflamatória, é o principal órgão endócrino do nosso corpo, libera uma série de citocinas pró-inflamatórias, e aí aquela gordura em volta do pâncreas, ela intoxica o pâncreas, ela vai lesando, inflamando
inflamando, e aquela célula que produz insulina, que é a célula beta, ela vai começando a não funcionar direito pela inflamação que é dada pelo excesso de gordura intra-abdominal. Então, o risco, quando você fala, está muito mais relacionado a um efeito crônico de acúmulo de gordura do que um efeito imediato, aquela pessoa que está magrinha, fazendo exercício, só repondo, né, o seu combustível o tempo todo. Então, se você é uma pessoa que faz exercício, está com peso controlado e você precisa dessa energia imediata para conseguir executar seu exercício, não há problema, não há risco com isso. A senhora mencionou de que há um aspecto genético, um aspecto comportamental, mas que faixa etária apresenta maiores riscos do desenvolvimento de diabetes tipo 1? Se há uma distinção de gênero? Uhum. E a terceira pergunta é se há uma distinção de tipo de sobrepeso, porque eu estava vendo a informação e usando a analogia do sobrepeso de alguém que tem um corpo parecido com uma maçã, onde a concentração de peso está mais no tórax, ou uma pera, que está mais na cintura. Essas características são diferentes do tipo 1 e do tipo 2, tá? O tipo 1, como eu falei, é uma doença autoimune. Então, é aquele azar, assim, é um raio que bateu em você e você foi premiado com essa situação e você vai ter que lidar com isso. Não existe forma de você prevenir o diabetes tipo 1, a não ser que seja evitar infecções ou evitar estresse, mas é algo que, assim, é impossível, porque como é que você não vai ter contato com vírus na natureza, com extremos de temperatura? Inclusive, regiões muito frias tem uma incidência maior de diabetes tipo 1, está relacionada a países nórdicos, Noruega, Dinamarca. As empresas de insulina são muito voltadas para essa região, porque o número de pessoas com diabetes tipo 1 é maior nesses países nórdicos. O diabetes tipo 1, ele acomete pessoas jovens, então criança, pode ser desde uma criança de 1 ano, 2, 5, 9, 10, adolescente, adulto jovem. Então, lamentavelmente, a gente não tem uma forma de prevenir o tipo 1. E acontece em pessoas magras, que fazem exercício, se alimentam direito. Bom, mais o tipo 2, que corresponde a 95% dos casos, esse sim você consegue evitar. Meu professor de endocrinologia, na época que eu me formei, ele falava, nossa, se a população vivesse 100 anos, todo mundo ia desenvolver diabetes. Justamente porque, com o processo do envelhecimento, as funções celulares elas vão diminuindo com o tempo, e aí, de alguma forma, a secreção de insulina vai ficando deficitária e a subida da glicose acaba acontecendo. Mas a faixa de risco, isso a gente reforça muito em campanhas de prevenção, é 45 anos. Quando você vai pegar as estatísticas mundiais, as estatísticas epidemiológicas de pessoas com diabetes, você vê um salto no número de novos casos de pessoas e na prevalência após os 45 anos. Então, hoje, a gente recomenda todos os adultos maior ou igual a 45 anos para fazer o screening para o diabetes. Se você não sente nada, se é saudável, vai medir a glicose. E o ideal é que ele faça a curva glicêmica, porque a primeira coisa que altera é a glicemia pós-prandial. Então, às vezes, um simples exame em jejum não detecta. Então, ele tem que fazer uma sobrecarga com glicose para ver se aquela sobrecarga o organismo consegue produzir insulina adequada e a glicose não ultrapasse o valor de normalidade. E um outro teste que a gente faz, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina é uma proteína da hemácia que reage com a glicose. Então, quanto maior essa reação de glicação, maior é a média da sua glicose. Então, o tipo 2, ele tem esse risco aumentado após os 45 anos, mas ele é um contínuo. Quanto maior a idade, maior o risco. Então, ele é um risco progressivo. Conectando com o programa que a gente falou de carboidrato e falando de picos e vales de glicose, dieta de jejum intermitente, do ponto de vista da endocrinologia. Esse tema é muito quente, mas o jejum prolonga a vida. Tá? Hoje a gente já tem muitas evidências mostrando que indivíduos que fazem jejum vivem mais. Justamente porque o processo metabólico do estado pós-prandial, quando você acaba de comer e entra aquela quantidade grande de gordura, de calorias, etc., ela promove uma série de alterações no organismo, modulação de bactérias, liberação de hormônios e tal. E o estado pós-prandial, principalmente se tiver gordura saturada, é um estado pró-inflamatório. E por ser um estado pró-inflamatório, é um risco relacionado a doenças crônicas. Então, fazer jejum não é ruim do ponto de vista de saúde. Pelo contrário, ele tem se mostrado benéfico e aumentar a longevidade. Agora, a gente tem que trazer isso para a situação individual de cada um. Então, se você é um atleta de alta performance, um ciclista, provavelmente você não vai tolerar o jejum, porque você é uma pessoa que demanda energia o tempo todo.
né? Talvez você consiga fazer um jejum mais durante a noite, mas não durante o treino de 4 horas. Tem muita gente que vai se exercitar em jejum, né? Mas dificilmente eu vejo essa característica em pessoas magras. Geralmente, pessoas que vão se exercitar em jejum, que tem reserva, é aquela pessoa que está com um pouquinho acima de peso, você vai olhar os exames, ela tem uma certa resistência insulínica, ela é aquela pessoa que come muito à noite, aí acorda sem fome, meio enjoado. O jejum, ele deve ser aplicado individualmente, porque existem adaptações e tolerâncias diferentes entre as pessoas. Então, para algumas pessoas, o jejum é super bem tolerado, ela se adapta bem, consegue fazer, perde peso, e para outras pessoas é sofrido e ela compensa, depois do jejum ela extrapola, ela acaba comendo muito, aí não vai ser interessante. Para a perda de peso, o jejum vai funcionar se você realmente reduzir a quantidade total de calorias durante o dia. Você pular uma refeição e na outra comer o dobro, não vai funcionar. Você falou do lado técnico. Quanto que essa evolução da pesquisa, principalmente da lidar com a diabetes, virou um recurso também para o esportista, assim, ofereceu oportunidades de melhorar a performance através da medição dos índices glicêmicos? Eu não sei se esse é o termo que eu posso usar. Não, melhorou muito. Assim, hoje a gente tem a tecnologia avançando a nosso favor. Então, você imagina, hoje a gente tem possibilidades de usar bombas de insulina, que você está o tempo todo gerenciando a velocidade de insulina. Você tem sensores contínuos de glicose, que você consegue medir sem precisar furar o dedo. Então, você consegue baixar um aplicativo no telefone, você coloca um sensor no braço, e aí você aproxima o telefone e ele mede a sua glicemia em tempo real. E aí você consegue se planejar. Nossa, minha glicose está caindo, vou pifar daqui a pouco. E aí ele vai, toma o carboidrato, toma o isotônico, toma o gel. Nossa, minha glicemia subiu demais, porque no exercício intenso ela pode fazer um pico muito alto. Vou reduzir um pouquinho, vou deixar baixar um pouquinho. A glicose, ela acompanha um pouco a frequência cardíaca, né? Então, em exercícios muito intensos, durante o pico do exercício, ela pode subir demais. E para uma pessoa que tem diabetes, pode gerar desidratação, cansaço, mal-estar, e isso acabará comprometendo a performance, né? Que se você desidrata mais, você vai render menos. Então, hoje a tecnologia permite que você monitore a sua glicose, permita fazer medidas corretivas e evitar problemas em tempo real. E hoje, inclusive, na Europa, a gente já está numa versão 3 desses sensores, que ele comunica por Bluetooth no próprio relógio. Então, ele te avisa, você não precisa ir lá olhar, você já olha o relógio e ele mesmo apita se está baixa, se está alta, o que você tem que fazer. A gente fez até um programa, só conectando rapidinho, quem quiser escutar, com o Ulisses Abud, que está ajudando no desenvolvimento e novas utilizações desses medidores. A gente fez no Gregário Tech e justamente ele comentando um pouco como treinador as evoluções nessa tecnologia, como podem ser aplicadas. A tecnologia ela veio para nos dar informações para que a gente consiga melhorar a vida do indivíduo, né, e ele progredir. Quando a gente ouve falar de doenças, e tem a mais terrível de todas, câncer, e coloca do lado a diabetes, a primeira impressão é que diabetes não é uma coisa tão grave quanto o câncer. Mas pode existir a situação de que alguém é diagnosticado com diabetes e não dá atenção devida e pode ter consequências muito mais graves do que alguém que é diagnosticado com câncer? Sem dúvida, está corretíssimo. Hoje o diabetes mata mais que câncer, HIV e malária. Nós temos no planeta quase 500 milhões de pessoas com diabetes, que corresponde a 10 a 11% da população mundial. A gente começa a perceber que a taxa de mortalidade relacionada ao diabetes ela é 2 a 4 vezes maior que uma pessoa sem diabetes. Então, a gente soma a questão da doença cardiovascular com a prevalência. Então, o número como causa importante de morte no mundo, o diabetes está muito mais na frente que doenças como o câncer. Em geral, a pessoa leva em torno de 5 a 6 anos com pré-diabetes, naquela faixa de risco. Depois a doença se instala, ela não sabe, ela fica mais uns 5 anos com diabetes sem saber que tem diabetes. Aí depois ela descobre, fez um exame e ela não dá bola. Só que ali ela perde uma grande oportunidade, porque se você faz o tratamento intensivo desde o início do diagnóstico, você consegue prevenir as complicações crônicas. Então hoje a gente fala que a gente não trata diabetes porque a pessoa não está se sentindo bem. Na maioria, ela está assintomática. A gente trata o diabetes para ela não desenvolver complicação. Agora, o grande problema é que, como a pessoa descobre tarde, demora para tratar, e quando trata, não trata adequadamente,
acaba que ela, em poucos anos, começam os problemas relacionados ao diabetes. Doutora, olhando o que a ciência evoluiu do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista de medicação, uma pessoa diagnosticada com diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, ter uma vida de intensidade esportiva? Nossa, com certeza, e isso é um grande mito, né? Não é incomum uma pessoa que é atleta esportiva, quando ela descobre diabetes, alguém fala para ela, olha, seus dias estão contados e você não vai mais poder fazer o seu esporte, né? Tem um jogador de futebol, o Nacho Sanches, que foi mais ou menos isso, ele tinha, 18, 17 anos, era jovem, competia pela Espanha, não sei se o Nicolas conhece, mas quando ele descobriu o diabetes, ele passou por 3 médicos e todos eles falaram, olha, você não vai mais poder jogar futebol. E ele fez gol em Copa do Mundo, foi campeão. Então, isso é um mito. O que o atleta precisa é de uma boa orientação. Não? Então, um atleta que tem diabetes, ele precisa entender bastante sobre o diagnóstico, sobre a doença, conhecer bastante o próprio corpo, então ele precisa saber se identificar, reconhecer quando a glicose está baixa, quando está alta, ele precisa se conhecer muito bem e precisa ser bem orientado, então tem que ter um médico, um endocrinologista do lado, assim, diabetes tipo 1, então tem que ser um especialista, porque manusear a insulina é muito específico, uma orientação nutricional, um preparador físico, uma equipe que entenda sobre o diabetes para que ele seja bem orientado. Mas não adianta a equipe toda entender se ele for uma pessoa indisciplinada que não tem uma rotina. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, olha, você vai ter vida longa, vida boa, tudo normal, você só precisa ter alguns cuidados. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa, visite o site da WUM que está na descrição desse podcast e adquira a sua Jersey Gregário. Você acabou de ouvir a endócrino Diana Santini, que além de uma ótima médica é também uma ciclista de grandes resultados, campeã carioca e pódio no Brasileiro Master. Agora a gente conversa com outro esportista acostumado aos pódios, o Ale Paiva, um triatleta que compete entre os melhores, convivendo com a diabetes tipo 1. Se liga! Alexandre, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Vamos contar um pouco dessa história de diabetes com esportes. Alexandre, o nosso ouvinte está nos ouvindo e não nos vendo, mas nós aqui estamos tendo o privilégio de ver a coleção de medalhas que tem aí no teu cenário. Se você puder começar falando sobre a tua vida esportiva, você não é um atleta profissional, você tem uma outra profissão, mas a tua vida esportiva e essa coleção de medalhas que você carrega com você com orgulho. Isso, e exatamente isso, Álvaro. Eu na verdade, tenho uma carreira no esporte amador, de forma amador, né? Essas medalhas aqui, muitas delas são de participação, muitas delas aconteceram antes de eu ser diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, mas eu digo que as mais valiosas para mim, com certeza, aconteceram de 2009, quando eu descobri a diabetes, quando eu fui diagnosticado com diabetes para frente. Então, eu iniciei no esporte muito cedo, eu comecei a nadar com 3, 4 anos de idade, isso era fomentado pelos meus pais, o esporte sempre teve alinhado comigo, joguei futebol também de criança, e aí comecei a pegar um pouquinho mais de vamos falar, de paixão pelo esporte em si e da rotina do esporte, né? Era tudo muito final de semana. Quando eu entrei no biatlon lá atrás, em Águas Abertas, eu fiz minha primeira travessia com 14 anos de idade, aqui em Santos. Eu sou morador de Santos. E aí eu fiz a primeira Águas Abertas, fiz bem, não ganhei medalha nenhuma, mas o meu professor falou assim, você teve coragem de nadar no mar, vamos colocar uma corrida juntos, já que você já corre. E aí eu comecei no biatlon. Isso, estou falando de 2004. E aí, em 2009, eu sou diagnosticado com diabetes. Pois é, e aí me conta sobre esse momento. Como é que aconteceu com você esse momento de 2009, quando você tinha 19 anos, se eu não me engano? Quando se fala de diabetes, muito se entende, pouco se sabe
que não é só apenas com pessoas que têm excesso de consumo de açúcar, por exemplo, ou não têm uma vida saudável. Não acontece só isso. Aconteceu comigo uma coisa totalmente diferente, como acontece com muitos outros jovens, que é um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, onde você tem um gatilho por parte do sistema nervoso, seja um estresse, seja no trabalho, seja na acadêmico, e no meu caso foi exatamente aos 19 anos na fase de vestibular, pré-vestibular. Então eu tive uma sobrecarga ali de estresse que pode sim ter sido um gatilho para eu ser diagnosticado com uma predisposição, na verdade, dentro da família, mas pode ter dado gatilho para ter a diabetes mellitus tipo 1. E aí, 2009, quando eu descobri ela como que eu descobri, né? Eu já tinha passado na faculdade, eu passei na faculdade de engenharia, na Federal do ABC, aqui em Santo André. E aí teve um dia que eu comecei a ter muita sede. E assim, sede de forma excessiva. Estou falando de colocar um galão d'água de 5 litros e querer beber ele inteiro de uma vez só. E ao mesmo tempo que eu bebia água, eu urinava muito. Isso aconteceu durante a madrugada inteira, e eu não consegui dormir. No dia seguinte, eu fui para Santo André, peguei o fretado, que eu pegava aqui de Santos para Santo André, a 1 hora de distância, e eu pedi para o motorista parar umas 5 vezes, porque eu não conseguia parar de ter vontade de urinar. Isso se foi por uns 3 dias. Eu sei que terceiro dia, a gente de noite aqui, eu falei, mãe, eu não estou cansado, não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo dormir. E aí minha mãe falou assim, Ale, eu conversei com seu tio, e eu estranhei que eu vi formiga em volta do vaso sanitário. E a gente está suspeitando que você tem alguma coisa. Vamos até o hospital? Pronto-socorro? Isso era de noite, lembro até hoje. Vamos para o hospital. Chegamos no hospital, no pronto-socorro, logo que eu tirei o glicosímetro, né, que é aquela medida que a gente tira na ponta do dedo com sangue, lá já deu o resultado high, né, que é o alto, que até então o glicosímetro ele mede até um determinado nível de glicose, que são 500. Ou seja, já tinha dado ali uma informação de que eu estava com uma glicemia acima de 500. O médico do local falou, não, vamos tirar um exame de sangue para exatamente saber o que é, mas já estou com a suspeita de que é uma diabetes. Estava com 660 de glicemia, para que para uma pessoa normal é 100. Não sentia nada, a única coisa que sentia era moleza no corpo. E aí, a partir dali, enfim, procura um endócrino, procura um nutricionista, que você está com diabetes tipo 1. E aí eu vejo numa situação que assim, meus pais, a informação para mim, aquilo ali, claro, eu tinha 19 anos já tinha entendimento muito bem das coisas, né? Enfim, familiar, das minhas responsabilidades, mas eu vi meus pais entrarem em choque. Meus pais entraram em pânico. De meu pai, assim, se sentir culpado pelo fato de ter dado uma pressão em questão de vestibular, porque até então ele não teve as mesmas situações do que eu para passar no vestibular numa faculdade pública, e ele se sentiu culpado na situação. Então aquilo migrava muito desde o diagnóstico, sabe? O cenário, eu voltando para casa com meus pais chateados com a situação e de que o que será do nosso filho com diabetes. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu só aceitei. E aí eu entendia de forma inteligente, porque até então eu não sabia o que era diabetes, mas eu entendi ali que era mais uma coisa que eu deveria aceitar e deveria tomar algumas ações para conseguir conviver com a diabetes. Foi isso que aconteceu, mas teve alguns passos, assim, que eu me recordo muito bem, com 19 anos, era que, por exemplo, uma simples coisa de você mesmo dar uma injeção em você, sabe? É muito estranho, parece fácil, mas você vê numa situação, uma agulha, na hora que você pega uma agulha na mão e vai colocar no seu corpo, você fala, o que eu estou fazendo, né? E chegou com 19 anos, o meu pai sentado na cama, no pé de cama junto comigo, e o meu pai segurando minha mão, falando, não, Ale, ele já passou, ele já teve uma experiência por farmacêutico, falou, Ale, fica calmo, você precisa disso, e agora, a partir de agora, vai ser uma rotina. Então, eu tive uma vida equilibrada dali para frente. E nesse sentido, qual que é a diferença, e aí a gente já está num salto significativo, entre um Alexandre que praticava esportes e um Alexandre que foi buscar a performance, que foi buscar competições, e você hoje como triatleta disputa até ultra triatlon, então assim, é uma outra etapa da vida com diabetes. Eu fui fazer meu short triatlon a primeira vez em 2017. Cara, que negócio total, é outro mundo, né? Eu conheci a bicicleta de passeio, que eu saía daqui de casa e ia até o colégio. Aí depois eu fui conhecer a bicicleta realmente, a Speed, que todo mundo vai para a estrada, enfim. Eu tive todas essas
essas etapas, né, de fazer na cidade aqui, dentro de Santos, pedalando dentro de Santos com a Speed, acostumar com o clipe. Eu tomei, enfim, uns 2, 3 tombos com Todo o mundo. clipe da É o batizado. sapatilha, mas me acostumei, fiz o meu short triathlon aqui no Guarujá, e aí no short triathlon eu fiquei em 7º colocado. Eu não subi no pódio, tinham 5 subiam na categoria, fiquei em 7º. Aí eu, conversando com um amigo que subiu no pódio, que já era do triatlon, eu fui perguntar para ele o que ele fazia. Ele falou, olha, eu tenho um hábito assim, eu acordo cedo, eu vou pedalar cedo, depois eu vou nadar. Eu falei, pô, tá aí. A diferença é que o cara que subiu no pódio e eu que tô aqui, o cara treina um pouco mais, e alguma coisa específica. Eu vou buscar o que ele treina. Conversando com ele, batendo papo, ele me levou a primeira vez para Rio Santos, aqui em Santos, que é uma estrada aqui onde você acaba saindo de Santos e indo até Riviera. Chega a pedalar aí uns 100 quilômetros. Fui a primeira vez com ele e pronto. Dali para frente, eu entendi que, enfim, ganhei mais uma paixão, que foi a bicicleta e o ciclismo em si. Que aí eu comecei a pedalar muito mais. Entendi qual que é a influência do ciclismo no triatlon, que é uma influência no seu resultado, na performance, é muito grande, porque a maior parte do triatlon você está sentado em cima da bicicleta. Então, eu comecei a treinar. Acordava 4 horas da manhã, sentava na bicicleta e ia pedalar. Mas deixa eu te perguntar, porque tem um asterisco aí nessa sua performance, que é a diabetes. Eu, em 2009, quando eu descobri, eu usava terapia de caneta de insulina, ou seja, eu tomava 6 injeções por dia de insulina. E aí, em 2011, eu mudei da terapia de caneta de insulina para bomba de infusão de insulina. O que é a bomba de infusão de insulina? É um pâncreas artificial. Você faz uma parametrização no equipamento que parece um celular para uma infusão de insulina basal, que qualquer corpo humano tem. Ou seja, qualquer corpo, por questões de hormônio, precisa de insulina, independente se você consome menos carboidrato ou mais carboidrato. Então, você faz essa parametrização e ela fica lentamente, de forma cadenciada, fazendo a infusão de insulina no corpo, que é o que a gente precisa com diabetes tipo 1. Quando eu mudei para a bomba de insulina, junto vem um equipamento complementar que é o medidor de glicemia 24 horas, onde eu tenho de forma, entre aspas, instantânea, porque ele tem um time para a resposta do que exatamente é a glicemia capilar e do que está do equipamento, mas eu olho para a bomba de insulina e me dá quanto que eu estou de glicemia. Ou seja, eu tinha todo o controle da minha glicemia para evitar uma hipoglicemia, que é o que faz qualquer ser humano parar, porque acaba a energia do corpo. Eu tinha na minha mão ali, me avisando, Ale, você está com uma tendência de hipoglicemia, se alimenta ou come alguma coisa. Ale, você está com uma hiperglicemia, ou seja, um excesso de glicose no sangue, coloca um pouco de insulina. Então, o que era diferente meu para uma outra pessoa sem diabetes? Era que eu olhava na minha bomba de insulina. Eu saía para treinar 4 horas da manhã, minha glicemia estava em 100. Opa, tá bem para pedalar. No meio do pedal, eu olhava que ela estava com uma tendência para diminuir, com 80. Pegava um carbogel, pegava uma barra de proteína, comia, continuava pedalando. E como é que foi, por exemplo, quando você planejou as provas de longa distância ou seu Iron? Como foi pensar nas possibilidades que poderiam acontecer, por exemplo? Quantos géis você levou? Como é que você pensou nesse seu esquema? Querendo ou não, uma logística a mais, é uma preocupação a mais. No short triathlon, como é uma prova menos de 2 horas, eu tenho uma autonomia da bomba de insulina de até 2 horas, então eu posso desligar e posso desconectar ela de mim. É um catéter, mas é um adesivo que você coloca de 3 em 3 dias, então já começa a contar aí, Leandro. Imagina, de 2009 a 2011 eu tomava 6 injeções por dia. Essa terapia de bomba de insulina eu troco a cada 3 dias uma única injeção. Então, olha a mudança, né? A evolução da tecnologia em si, né? De terapia com diabetes. E aí, pro caso, enfim, da prova, eu tinha 2 horas de autonomia, então, para um short triatlon, para mim, não fez diferença. Eu tirava a bomba de insulina, começava a fazer o triatlon, terminava, colocava a bomba de volta. Começou as complicações do quê? Na verdade, não complicações, mas a complexidade. Sim, eu fui para um Olímpico. Eu fui para um Olímpico onde seria mais de 2 horas. O primeiro Olímpico que eu fiz aqui foi 2 horas e 30. Então, 30 minutos ali, que até então eu sabia que a minha glicemia ia subir se eu não usasse a bomba de insulina. E aí foi experimentos. Eu fiz uma prova sem bomba de insulina e via quanto que terminava a minha glicemia. Opa, realmente eu vou precisar. Então vamos colocar ela só no ciclismo. Saía da água, entrava na água sem a bomba de insulina, ia para o ciclismo, colocava a bomba de insulina e saía para pedalar e corria com ela. Perdi uma prova
por 14 segundos por isso. Eu estava em primeiro colocado, perdi, fui para segundo colocado, Internacional de Santos, Teatro Internacional de Santos aqui. Aí eu falei, não, agora não vou fazer mais nada, quer saber? Não vou colocar mais bomba de insulina, eu vou do jeito que tá, vou fazer uma transição mais rápida, vamos embora. Aí, enfim, foram experimentos. Aí o que eu mudei? Eu mudava a alimentação durante a prova. Se está subindo demais, então, porque ao mesmo tempo que você está, vamos falar, tá com a glicemia alta, mas você está eliminando, né? Querendo ou não, a energia você está gastando, né? O glicose que está no sangue. Então diminui o carbogel, mas fica sem bomba de insulina. Então, foram experimentos que eu fui tomando, porque eu sabia que eu queria alguma coisa maior. Eu comecei no triatlon visando o Ironman. E são coisas, assim, insights que eu vou buscar lá atrás de infância e que aí eu vou contar do Ultraman, que realmente, para mim, não só pela prova, mas parece que tudo foi feito para eu estar no Ultraman. Pelo menos até o momento, né? Não vi nada ainda na vida, ainda, mas tem bastante coisa para rolar. Mas o que foi? Eu fui buscar lá atrás que quando eu ia para natação, eu tinha um relógio que se chamava Ironman. Tinha um relógio do Ironman. E não sei o porquê, em 2017, quando eu fiz minha primeira prova de triatlon, eu fui buscar isso na minha cabeça e falei, eu tenho que fazer um Ironman. Imagina eu fazendo um Ironman, mostrando para os meus pais de que mesmo eu com diabetes, eu posso fazer um Ironman. Eu vou buscar esse Ironman. Então, as provas que eu comecei em 2017 eram com uma cabeça, uma mentalidade de que eu poderia chegar no Ironman. Fiz muito bem em 2017, vamos falar em começar. 2018, eu já comecei a entrar nos pódios aqui em Santos, no Short Triathlon, Campeonato Santista. Em 2018 fiz meu primeiro olímpico, que foi esses dois olímpicos que eu fiz o Troféu Brasil e o Internacional e o Troféu Internacional e o Troféu Brasil. 2019 começou o ano, eu entrei numa assessoria esportiva, onde eu virei para o técnico. A primeira coisa, Marcos Fernandes, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas o Marcos Fernandes é um triatleta, já foi profissional. Cheguei para ele em 2019, primeiro dia útil, eu fui lá na assessoria dele, eu falei assim, Marquinhos, sou Alexandre e tal. Aí ele falou, eu te vi numa prova competindo junto com um aluno meu, que o aluno dele era eu em primeiro, o aluno dele em segundo, o aluno dele em primeiro, eu em segundo. Inclusive, eu te vi numas provas que eu falei assim, o que esse cara tá fazendo? Porque eu tomei um capote na transição, tava na transição, e aquela loucura, eu falei assim, não, agora eu vou fazer a melhor transição da vida. Quando eu vi, eu já estava no chão. Aí ele começou a fazer o planejamento dos treinos e tudo mais, e eu gostava muito, vamos falar, por mais que eu tinha uma vida equilibrada, mas eu gostava muito de farra de final de semana. Eu tinha, 29 anos, né? A gente está em 2019, 29 anos. Eu gostava muito de socializar no final de semana, e aí, primeiro final de semana, ele colocou no aplicativo, colocou que eu tinha que pedalar 3 horas na estrada, às 6 horas da manhã. Aí eu virei para ele e falei assim, Marquinhos, então, final de semana... eu acho que eu vou ter que pedalar de tarde, porque a farra de sexta... Falou, Ale, sinto muito, cara. Se você quer fazer um Ironman, vamos começar a treinar e levar a sério, que senão você não vai completar. Eu falei, não, mentira. Então tá bom, vamos lá, Marquinhos, eu vou acreditar em você, vou confiar em você, então vamos lá. E aí, cara, era só planilha verde. Era a tal da planilha verde. Era vidrada. Era de segunda a segunda fazendo planilha verde. Quando ele colocava uma folga numa coisa, eu questionava ele. Eu falei, mas pra que folga? Então foi assim, foi um treino que o que ele passava eu fazia. E as preocupações rolando, né? Claro, a preocupação tanto por parte dele quanto por parte minha, né? Eu nunca tinha feito uma maratona, foi a primeira maratona, foi no Ironman. Pedal de 180 quilômetros, a gente chegou a fazer algumas experiências, ou seja, chegamos a fazer 180 quilômetros, mas como é que lida isso numa competição? Eu não fiz o Ironman. Fiz o Ironman completo para saber como é que são 9, para mim, no caso, foram 9 horas e 36, né? Mas você pega 10 horas, 11 horas, vai que fosse, de planejamento. Será que a glicemia não vai cair? O que vai acontecer com a minha glicemia? Tomei coragem. Vamos embora. Cheguei no Ironman, falei, caramba, o que eu vou fazer com a bomba de insulina? Se vai dar 1 hora quase de natação, como é que eu vou colocar no corpo? Onde eu vou deixar? Começou as dúvidas. O que eu fiz? Larguei na primeira transição, fui nadar sem a bomba de insulina, fui embora. Nadei para 57. Quando eu saí da natação, já pluguei a minha bomba de insulina e fui embora. E aí começou exatamente como eu falei para vocês. Eu olhava a minha bomba de insulina e lá tinha a minha glicemia. Ia controlando lá. Chegou no quilômetro 100, eu encontrei com o Marquinhos, ele ficou perto, né, no meio do percurso da bike, e ele pergunta para mim, Ale, você tá bem? Eu falei, cara, não tô. Eu tô com 70 de glicemia, eu tava prestes a ter uma hipoglicemia, já tinha tomado uns 5, 6 Gatorade, não aumentava. Eu falei, cara, eu preciso de uma Coca, porque a Coca é aquilo que mais sobe minha glicemia de forma rápida, o que faria eu não perder o meu tempo de prova. Então, deu certo, minha namorada conseguiu estar com a minha Coca-Cola na hora que eu fui fazer a transição, desci para correr os 42 quilômetros e, de novo, no quilômetro 30, eu tive uma hipoglicemia. 40, sentindo meu corpo mole e tudo mais. O Marquinhos de novo perguntou para mim, Ale, você tá bem? Eu falei, não tô.
quando ele foi entregar para mim uma barra, aquele de amendoim, né, tipo uma barrinha de amendoim com caramelo, o pessoal de prova pegou e falou assim, não, se você entregar para ele vai ser desqualificado. Ele falou, aí eu continuei correndo, ele falou que virou pro cara e falou assim, ó, você que sabe, o cara tem diabetes, se ele der mais 5 passos, cair no chão e morrer, a culpa é sua. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos correr atrás dele, vamos dar uma barrinha pra mim. Então deu certo, para mim foi uma realização em tanto. Agora, não foi o suficiente, você foi buscar desafios ainda maiores. O Ironman me abriu portas, assim, me abriu a cabeça, porque logo depois que eu fiz o Ironman, para 9h36, eu comecei a receber mensagens no Instagram, meus seguidores aumentou, mesmo que não seja uma coisa significante, mas aumentou. As pessoas vieram me procurar, perguntando sobre dúvidas, como fazer uma prova como o Ironman, tendo diabetes, o que eu utilizo para fazer meu pedal, o que eu utilizo para fazer minha corrida. Então começou uma chuva assim de coisas aparecendo, de oportunidades, enfim, de conversas que eu tive. E aí logo em seguida teve o prêmio de atleta do ano da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. E eu digo que esse prêmio foi a virada de chave, porque eu fui premiado como atleta do ano da Sociedade Brasileira de Diabetes em 2019. E aí 2019 também teve a questão da JDRF. O que é a JDRF? É uma organização não governamental lá dos Estados Unidos que ela faz uma busca pela cura da diabetes. E ela faz eventos para ganhar a grana para fazer os investimentos para esses estudos para a cura da diabetes. E a Medtronic, que é a fabricante da bomba de insulina, fez um concurso onde você tinha que apresentar o seu currículo esportivo e você concorreria a uma ida com tudo pago para Orlando para representar a Medtronic e pedalar 200 quilômetros. Cara, eu passei nesse concurso com o Ironman dos 9h36. E eu fui campeão do atleta do ano da SPD em 2019 com o Ironman. Falei, cara, isso aqui é sensacional. Sensacional, isso me motivou demais. Eu preciso chegar em outras pessoas e eu preciso fazer algo maior. Aí eu pensei em 2019, em 2020, quando eu recebi o prêmio na mão, foi logo depois, um pouco antes da pandemia, quando 2020 estava pensando sobre o que fazer em 2021, a gente se organizou para fazer o Ultraman e o Ironman em seguida, que eu queria o prêmio de atleta do ano de novo. E aí a gente se organizou, mas veio a pandemia e tirou. 2021 confirmado, Ultraman em outubro, começamos a treinar. Ultraman são 10 quilômetros de natação, 145 de pedal no primeiro dia. Você faz uma transição e pedala. O segundo dia é só pedal, 245. 245 não, desculpa, 275. No terceiro dia, você corre 84 quilômetros. Eu não me impressiona, não. Dá para fazer agora na Páscoa, assim, sexta, sábado, domingo. Eu já fiz isso de carro com alguma frequência. O total dá o 515, que é o B515, que faz essa prova hoje aqui no Brasil. E aí isso em Paraty para Ubatuba, né? Então, montamos um staff e fomos embora. E aí eu falo porque a história do Ultraman, né? Parece que tudo, desde 2009, onde eu descobri a diabetes, até a chegada do Ironman, na verdade, antes da chegada, meus pais foram ver a prova, acompanharam os 3 dias. Eu tenho alguns momentos da prova muito importantes para mim, na minha vida. O primeiro deles, eu fui, entre aspas, subestimado na prova, não me conheciam, não sabiam quem eu era. Logo de cara, eu saí em segundo colocado, diferença de 15 segundos do primeiro colocado, que há anos ganhava só a prova de natação. Então, a turma já começou a abrir um alerta. E aí, eu fui para o pedal, perdi 30 minutos do pedal do primeiro colocado, que estava no terceiro Ultraman dele. Para mim, não tem problema. Estava ali para ser o primeiro pessoa com diabetes no Brasil e o segundo no mundo a fazer Ultraman. Eu não estava ali para competir. Por mais que hoje eu conte a história de competição, mas eu não estava ali para competir, eu estava ali para completar. Fui para o segundo dia, tomei mais 30 minutos no pedal. Cara, para mim, o terceiro dia, fecha a conta da seguinte maneira. Começa a correr. O primeiro colocado, ele perdeu uma vez do ano, ele ficou em segundo colocado, foi na corrida. Ele colocou 1 hora do segundo colocado, mas ele perdeu na corrida. Eu tinha que correr muito bem, ganhar 1 hora que eu perdi dele. Eu estava correndo os 84 quilômetros, ele estava atrás uns 10 minutos. Primeiro telefonema que eu recebo, telefonema o cara é tetracampeão do Ultraman. Não conheci pessoalmente,
ele faz uma videochamada com o carro que estava levando o tempo, que estava acompanhando o primeiro colocado, que no caso era eu na corrida, e o cara faz uma videochamada para mim e fala assim: Ale, eu não te conheço direito, não sei quem você é, só vou te falar um negócio, cara, para mim funcionou, porque eu corri acima de 1 hora, tirei a diferença, fui campeão de uma prova assim, e você está prestes a bater o recorde da maratona aí, porque você está correndo muito, Ale. Falei, ô louco, o Albano, é o Albano. Sim. Falei, cara, o cara tem uma história enorme no triatlon, não é só no Ultraman, o cara tem uma história enorme. E o cara faz uma videochamada para mim, eletrizado com a situação de eu estar em primeiro colocado na corrida, por mais que eu não estava em primeiro colocado na competição, e ele está torcendo para mim, cara. Olha isso, no triatlon. Faço a primeira curva dos primeiros 40 quilômetros, estava passando 40 quilômetros, Alexandre Ribeiro. O Alexandre Ribeiro torcendo por mim, cara. Falei, que isso, cara? Eu tô no paraíso. Continuo correndo, aí eu perdi a performance, assim, eu quebrei na corrida. Fiz a primeira maratona para 3 horas e 20. Passei a primeira maratona, fiz a minha melhor maratona até hoje, foi no Ultraman. O segundo colocado me passou, que até então era o primeiro da competição, teria que fazer uma diferença maior, ele me passou, mesmo assim continuei correndo, e veio o terceiro da corrida me passar, que até então era o quarto da competição dos 3 dias. Ele me passou. Isso foi no quilômetro 60. Eu já estava totalmente desgastado, emocionado com a situação de que eu estava no quilômetro 60, faltava mais 24 só. O que era 24 perto dos 515? O cara me passa e aí parece que ali parou o tempo para mim. O meu cara principal, o staff que estava de bicicleta do meu lado, me acompanhando, me dando água e tudo mais, no final da prova, ele simplesmente sai do meu lado e vai até o cara que acabou de me passar. Ele estava mais ou menos uns 800 metros na minha frente. Ele vai até lá e ele volta. Ele volta e, assim, eletrizado, com um sorriso de orelha a orelha, com lágrima no olho. Eu falei, o que esse cara tá fazendo, cara? Eu falei, Ale, eu não sei se eu consigo te parar agora para ouvir ou para ver o que eu acabei de ouvir. Mas você tem que ouvir isso, cara. Ao menos ouvir. Eu sei que você não vai conseguir ver direito, porque você está correndo, mas ao menos ouvir. Esse é um dos vídeos que eu vou gravar para o resto da minha vida, cara. O cara me passou, é o Alessandro Silveira, ele tem mais de 50 anos, ele passa e ele fala assim pro meu staff que foi até ele, falou assim, me grava que eu vou gravar um vídeo pro Ale, que eu acabei de passar ele. É um vídeo muito importante, que eu gostaria de dar na chegada, mas eu acho que isso vai motivar ele agora. Ele mandou o seguinte recado, Ale, é o seguinte, eu acabei de te passar, mas isso, entenda que é o menor dos problemas. Isso, como eu passei qualquer outra pessoa em qualquer outra corrida. Mas, Ale, o mais importante você está fazendo aqui não é só por mim, que eu tive pais que morreram por diabetes, e eu tenho pessoas com diabetes. Você não tem noção do tamanho e a proporção de história que você está construindo hoje, sendo o primeiro atleta brasileiro e o segundo no mundo completando com diabetes. Não só para mim, mas para pessoas que têm diabetes. Ale, vai até o final. Não importa o que acontecer. Cara, imagina eu receber uma mensagem dessa no quilômetro 60. Eu não ia desistir nunca, poderia chegar lá de joelho, cara. Ia chegar de joelho, mas eu ia chegar. Então, para mim, parece que ali tudo fez sentido. Acabo de passar a chegada, eu dou o recado que eu queria dar e que estava engasgado, vamos falar, há 11 anos. Eu pego o microfone e a primeira coisa que eu falo para os meus pais, direciono para os meus pais, eu falo, isso aqui é para vocês dois, para entenderem que não jamais se sintam culpados pela situação. E que se não fosse a diabetes, eu não estaria aqui. Inclusive, a diabetes me fez muito mais forte. Agora, te fazer uma pergunta, porque depois de tudo isso que você falou, eu acho que eu tenho a resposta, mas eu acho que eu queria te perguntar, por que criar uma página no Instagram onde você fala dessas coisas? Isso foi uma orientação do próprio criador do Prêmio Atleta do Ano da SPD, que ele tem me ajudado a entender um pouco qual a importância de eu contar a minha história e contar principalmente para pais que têm filhos recém-diagnosticados com diabetes. E aí a ideia de ter a página é exatamente chegar nesses pais, chegar nessas pessoas que têm diabetes ou que foram recém-diagnosticados. Da mesma forma, quando eu fui buscar informação lá atrás, buscar informação, ter uma mídia e um canal de comunicação com essas pessoas para elas entenderem que nós não estamos restritos, nós não temos limitações, é muito pelo contrário. A diabetes só vem para nos forçar a ter bons hábitos, e a gente tendo esses bons hábitos, tudo é possível.
A mensagem que fica do Ale Paiva é muito clara. Se ele é capaz de fazer um ultra triatlon, não há nada que impeça um diabético de praticar esportes. Agora a gente conta a história de um time inteiro onde todos têm diabetes. O argentino Emanuel Mini fala sobre a equipe Team Novo Nordisk, uma equipe pró-continental apta a competir às grandes voltas do ciclismo mundial, onde todos têm diabetes. Ele foi profissional com essa esquadra e hoje é um embaixador, procurando talentos para o time aqui na América do Sul. Confere aí. Emanuel Mini, es con muchísimo placer que te recibimos aquí en el Gregario Cycling. Hola, buenas tardes Nico y Álvaro. La verdad que muy contento de estar con ustedes y tener este contacto con su canal de publicaciones y con el Gregario. La verdad que muy contento por la invitación. Hace años, Novo Nordisk desarrolló la insulina, lo que es una terapia fundamental para las personas que tienen diagnosticadas diabetes. Si puedes hablar un poco de Novo Nordisk, que es un apoyador fundamental del equipo Team Novo Nordisk de ciclismo profesional. Sí, la verdad que en el año 2006 una persona con diabetes tipo 1, deportista, que vive en los Estados Unidos, que se llama Phil Sutherland, y un amigo que se llama Joe Everidge, ellos un día, como estamos nosotros así, tomando un café o algo, decidieron formar el primer equipo a nivel mundial íntegramente con ciclistas diabetes tipo 1. Ellos tienen diabetes tipo 1 y se propusieron construir el equipo. Y bueno, desde un primer momento Novo Nordisk como laboratorio, vinculado a todo lo que es la elaboración de los medicamentos e insumos que se necesitan para tener un control y un tratamiento de la diabetes tipo 1, fue un sponsor fundamental, es un gran apoyo y la verdad que la empresa y el equipo han hecho una muy buena fusión y desde 2006 hasta la fecha han ido creciendo año a año y la verdad que se han obtenido muy buenos resultados, tanto en lo que es el ciclismo de carretera y después muchos otros resultados a nivel social, a nivel médicos, culturales. Bueno, se han unido muchas líneas y le han resuelto la vida a muchas personas desde 2006 en adelante. Han cambiado la forma de ver la diabetes y el deporte, en este caso el ciclismo, cambiarle la vida a muchas personas con diabetes alrededor del mundo. Puede parecer algo raro porque la gente no está muy acostumbrada, pero el Team Novo Nordisk es un equipo que solo puedes estar si tienes diabetes tipo 1, como ciclista profesional, ¿cierto? Sí, el Team Novo Nordisk está compuesto únicamente, es el primer y único equipo a nivel mundial de ciclismo constituido íntegramente por ciclistas con diabetes tipo 1. Tenemos un programa de desarrollo, de captación, que comienza en la edad de ciclista junior, luego pasando por un equipo de desarrollo, que en este año es continental, de categoría continental, y llegando al primer equipo profesional, que es de categoría procontinental. Entonces, todos los tres equipos están compuestos íntegramente por corredores con diabetes tipo 1. Es la condición 0, digamos, no 1, la condición 0 para ser parte del team. Por eso es que nosotros, yo ahora en mi papel de embajador, uno de mis objetivos es captar en Latinoamérica ciclistas en edad temprana, diagnosticados con diabetes tipo 1, que tengan ganas, sueñen con ser ciclistas profesionales, ¿no? E ingresarlos al programa. Entonces, Emanuel, si alguna de las personas que nos escucha tiene un hijo o tiene la edad de ser un junior, puede se poner en contacto con el equipo si estás en Brasil, en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, para ver si cualifica y adentra al equipo como un atleta tipo 1, diabetes tipo 1, que tiene ganas y capacidad de hacer competiciones internacionales en ciclismo de ruta, ¿cierto? Exactamente, es de la forma en la que yo ingresé personalmente al equipo y bueno, y todas las personas que tengan un hijo, un amigo o alguien que conozcan que sea diagnosticado con diabetes tipo 1, menor de 20 años, puede estar
a un paso de pertenecer a este gran equipo. Es una gran familia y como experiencia, yo como latinoamericano, por ahí nuestra cultura, nuestra forma de ser, por ahí no, estamos un poco lejos del primer mundo por varios factores, o por lo menos así lo veo yo, y yo personalmente quiero ser un facilitador y una ayuda, un enlace directo con el Team Novo Nordisk. Ese es parte de mi trabajo y uno de mis objetivos. Ojalá pronto un brasilero, un uruguayo, un chileno, un colombiano, de cualquier país de Latinoamérica pueda estar dentro del team, o intentarlo por lo menos, ¿no? Hay que intentarlo. ¿Cómo tú empezaste a andar en bici y cómo has descubierto que tenía diabetes? Bueno, lo mío es totalmente lo contrario a lo que estábamos hablando. Yo de muy niño, en Argentina, el ciclismo es un deporte muy, muy chico, por decirlo. Aquí nacés y te regalan una pelota de fútbol. Se juega fútbol y es todo fútbol. Entonces jugué desde los 5 años, bueno, igual, sí, claro. Jugué desde los 4 o 5 años, que recuerdo que mi padre me sacaba del jardín preescolar a jugar a la cancha, a practicar, hasta los 21 años. Jugué interrumpidamente en diferentes niveles. Y bueno, un día decidí no jugar más al fútbol por una cuestión personal y decisiones que se toman en la vida, que después con el libro que nosotros llamamos el libro del lunes, con los resultados de lo que fue mi vida, dije, bueno, menos mal que tomé esa decisión. Y nada, dejé de practicar deporte 1 año, como a los 22 años, y un día con amigos reunidos en un bar, estábamos tomando una copa, una cerveza y demás, y 2 de mis amigos no tomaban, siempre lo cuento, es la misma historia siempre porque fue muy, muy loco. Mis amigos, 2 de ellos no tomaban alcohol, y yo le pregunté, ¿por qué no toman alcohol si siempre que salíamos acá es común tomar algo, una copa y bailar un poco? Me dice, no, porque estamos entrenando hace un tiempo para una carrera de mountain bike. No, le digo, ustedes no pueden correr en mountain bike, le digo. Yo así como estoy, sin hacer nada, me subo a una bici y les gano. Esas fueron mis palabras que me iniciaron en el ciclismo. Fue una apuesta. Yo inicié por una apuesta. Mi papá practicaba amateurmente ciclismo, tenía un conjunto, una indumentaria, y uno de mi otro amigo que estaba en la mesa tenía una bicicleta. Yo sabía que tenía una bicicleta. Entonces le digo, Claudio se llama. Claudio, ¿no me prestás la bicicleta? Que yo el domingo que viene voy y les corro a estos y les gano. A mí me gustan mucho los desafíos y soy muy competitivo. Por lo menos hasta ese momento en el fútbol era muy competitivo. Y nada, fue así. En una semana pedirle el casco, la ropa a mi papá. Yo no sabía absolutamente nada de ciclismo a los 23 años. Que eso lo repito siempre. Y nada, mi papá me prestó la ropa que me quedaba un poco holgada, no tan holgada, porque yo pesaba 10, 15 kilos más de lo que pesé cuando fui ciclista profesional, obviamente. Y me acuerdo que corrí con unas zapatillas de calle, deportivas comunes, nada de pedales automáticos, nada de caramañolas, nada de hidratación, nada de alimentación, cero. Corrimos, y yo recuerdo que salí 6º en la categoría promocional o iniciales, no sé cómo le llaman ustedes, y mis amigos salieron 13 y 15, y le saqué como 15 minutos de diferencia. Entonces dije yo, gran parte de la carrera fui adelante, primero, hasta que me acalambré todo, porque obviamente no había entrenado. Y digo, pero bueno, si así de la nada, más o menos estoy en la discusión de disputar algo, me empezó a gustar. Y al otro día que volví de la carrera, como es el ciclismo, que te atrapa de un momento a otro y cada vez quieres más. Y de ahí empezó mi amor por la bicicleta y empezar a entrenar, a comprarme una bici. Después llegaron los pedales automáticos, que una cosa trae la otra, y seguí compitiendo. Y a los 20, eso fue a los 23 años. Y a los 25 años, corriendo una competencia de mountain bike, también yo corría únicamente mountain bike. A los 2 años yo entrenaba y me sentía mal, me sentía débil, comía muchísimo comía. Y llegó un momento en el cual me hice un análisis de rutina en el laboratorio y mis valores de glucemia daban por las nubes, o sea, valores altísimos, era imposible, era de no creerlo. Y me acuerdo el día que la doctora
vino a esta misma oficina donde estoy ahora y habló con mi mamá y dice, mirá, vamos a tener que repetir los análisis de Manuel porque hay algo que está fallando. Bueno, yo dije, bueno, falló algo, voy de nuevo. Y nada, me lo repetí de vuelta dieron valores altísimos y ahí, bueno, fui a un médico y me diagnosticaron la diabetes. Y siempre me acuerdo lo que me dijo ese médico, que me dice, Cracky, ¿tú quieres seguir con vida? Y imagínate que yo abrí los ojos como si fuese lo último que escuchaba en mi vida. Y le dije, sí, por supuesto. Decime lo que tengo que hacer y yo quiero seguir con mi bici, con mi vida y con todo. Y él me dice, bueno, si continúas con todo lo que yo te digo, vas a andar bien y podés continuar una vida normal. Y bueno, y de ahí seguí y después se dio lo del Team Novo Nordisk. Pero bueno, a contrario de lo que le pasa a mucha gente, que cuando le diagnostica la diabetes es como que se le termina el mundo, como que no se puede hacer más deporte, como que hay que cuidarse mucho, como que salen a la luz todos los mitos sociales que tenemos, que la verdad que a mucha gente lo perjudica, pero bueno, en mi caso, gracias a Dios, fue todo lo contrario. Y de ahí, de una vez diagnosticado, ¿cómo llegaste a ser ciclista profesional? ¿Y cómo salió lo del Novo Nordisk y esto todo? Porque hay un camino a ser seguido que mucha gente ni lo sabe, ¿cierto? No, en ese momento ni yo lo sabía. Cuando me diagnosticaron a los 25 años, imagínate que 25 años pensar en ser ciclista profesional es algo casi imposible, o diría yo imposible. Pero bueno, me acuerdo que al año y medio de ser diagnosticado, uno se pone en contacto con personas que tienen diabetes tipo 1, empezás a hablar con médicos, asociaciones y demás, y se dio un contacto con un enfermero argentino que trabajaba en Italia, que hacía los controles antidoping para el Team Novo Nordisk, de los internal control. Entonces, él era argentino y una vez hablando dice, yo conozco a un chico argentino que tiene diabetes tipo 1 y practica ciclismo. Qué bueno, le dijeron. Y bueno, ingresé al proceso de aplicar para poder ir al Talent ID. En ese momento era presencial. El único problema que tenía que el Talent ID era de 15 a 18 años. Yo tenía 26. Y bueno, igualmente yo dije, yo aplico. El no siempre está. El no, en la vida siempre está el no. Y nada, apliqué. Este enfermero me hizo un contacto y demás con el manager del equipo y logré ir a prueba en el 2014 con 26 años. Impensado, ¿no? Para mí nunca había volado en avión, nunca había salido sí había salido de mi país, a Uruguay y demás, pero no muy lejos, a Chile, y viajar a Estados Unidos, otra lengua, ciclismo de ruta, que yo tampoco había corrido tanto. O sea, era todo nuevo. Pero bueno, me entrené muy, muy bien. Y fui en 2014, en junio me acuerdo, acá hacía un frío en Argentina, en junio, y pleno invierno hacían 10 grados, 7 grados en mi casa. Y pasé a Atlanta, Georgia, que es la ciudad donde está el equipo, con 40 grados y una humedad terrible. Digo yo, acá me muero. Pero nunca me había pasado de cambiar de clima, cambiar el horario y todo. Y bueno, estuve a prueba 7 días y por mi edad me hicieron competir. Y bueno, en la competencia del día sábado era un criterium. Tú sabes lo que son los criterium en Estados Unidos. Es el lugar en el mundo que creo que se corre más rápido y más duro, lo que es la disciplina de criteriums. Entré al criterium y me parecía un nene en una calecita. Di 3 vueltas y me bajé. Era una locura eso. Era luces, mucha gente, luces, un show. 200 ciclistas en 1,5 kilómetros de la vuelta. Di 3 vueltas y me bajé, algo increíble, nunca lo había vivido. Y ya el domingo corrí ruta y ahí sí, en pelotón me sentía mucho mejor y logramos un segundo puesto con mi compañero. Y esa misma noche me acuerdo que me llegó el mail del manager para decirme que en 2015 me querían tener en el equipo, que yo debía hacer mucho esfuerzo por mi edad, pero que ellos me habían dado una cuota de fe, digamos, habían apostado en mí porque también entrar al equipo hay que cumplir con ciertos requisitos como persona, ¿no? Uno tiene que ser, como siempre le digo a los chicos, a los más chicos que practican ciclismo, le digo, no todo es resultado y no es todo lo que haces arriba de la bici, también lo que haces abajo de la bici te describe o te hace ver de una manera u otra. Y yo la verdad que bueno, siempre, gracias a Dios, me porté muy bien, con mucha educación, mucho respeto,
Y nada, me recibí ese mail en inglés que me acuerdo que lo traducí con la aplicación de traducción porque no hablaba cero inglés. Y nada, fue uno de los cambios más grandes de mi vida. Me acuerdo que lo llamé a mi papá y a mi mamá y le dije, yo dejo, porque en ese momento yo trabajaba en mi oficina, de lo que trabajo ahora, de venta de inmuebles en la inmobiliaria. Y le digo, yo dejo todo y me voy. Y bueno, mis papás me dijeron, sí, porque es la única oportunidad que vas a tener, no pasa muchas veces y si es tu sueño y tu objetivo es ser ciclista profesional, vamos adelante. Así que me descolgué el cuadro de mi título que lo tengo por ahí atrás y armé la valija y me fui. Y así se dio. Después fueron 5 años dentro del equipo, recorriendo el mundo, conociendo gente, conociéndote a vos, Nico, amigos que tengo en todo el mundo. Y eso queda, para mí ahora que me retiré, queda en un segundo plano. Lo más importante son otras cosas. Y bueno, son las historias que has vivido a través de la bici. Esto claro. Es único. Y en realidad es lo que nos une a todos que estamos aquí, el que nos escucha ahora mismo, porque tiene amor por la bici, esa es la verdad. Y de cierta forma la bici te llevó a competir las mayores carreras del mundo, como hablaste, de llegar a ser un ciclista profesional de nivel de competir con Road Tours, que son la gente que ves en la tele, y supuestamente en algo que sería inimaginable. Yo me gustaría saber cómo, por supuesto, era competir en tan alto nivel siendo diabético. Como ciclistas con diabetes tipo 1, nosotros dentro del Team Novo Nordisk tenemos, desde el primer día que uno ingresa, tenemos una educación diabetológica con médicos, nutricionistas, psicólogos, todo un grupo de médicos que trabajan por fuera de lo que es el entrenamiento normal de la bicicleta o gimnasio, pileta, bueno, el entrenamiento físico, digamos. Tenemos un entrenamiento extra, que es saber manejar nuestra diabetes para que fisiológicamente, por decirlo de una manera, o que físicamente no sea una desventaja o no nos afecte durante los entrenamientos, durante las competencias y durante el día entero, porque lo nuestro es 24/7, todo el tiempo, no es solo arriba de la bici. A ver, si arriba de la bici está muy bien, pero termina una etapa que la gente que nos escucha sabe. Si corremos una carrera de 7 días y yo estoy bien durante las 3 horas que corro la primera etapa, pero luego las otras 20 y pico de horas que me quedan del día no tengo un buen control, al segundo día cuando largo estoy out. O sea, lo nuestro es un control y una atención sobre nuestra diabetes que en un momento se nos hace automático, pero que lleva las 24 horas. Entonces, dentro de esto, lo que me refiero es que con toda esta educación que nosotros recibimos, sabemos cómo manejarnos previo, durante y el post de lo que es la actividad física. Lleva muchísimo tiempo, son muchísimos parámetros, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, porque también para cada uno es diferente. O sea, cada diabético tipo 1 y ciclista profesional reacciona y tiene que trabajar de forma independiente. O sea, lo que me sirve a mí, por ahí no le servía a ninguno de mis compañeros. Y como vos sabés, en un equipo son de 7 o 8 compañeros. Entonces, cada uno va con su libreta, digamos, o con su método. Obviamente que tratamos la diabetes con insulina, con la aplicación de insulina de diferentes formas, y trabajamos en lo que es alimentación, en lo que es hidratación, para que durante la competencia, vamos a dar el ejemplo más claro, es vos cuando corres, por ejemplo, Nico, vas controlando tu potencia, tu ritmo cardíaco, vas comiendo, vas visualizando en qué momento de la competencia está más tranquilo como para cambiar algo de indumentaria, para hacer diferentes, o para atacar, o para ir en fuga. Bueno, hay muchos aspectos de la carrera también. A todo eso nosotros le tenemos que sumar el control de nuestra glucemia. Para eso nosotros tenemos un chip, que es un monitor de glucosa constante, el cual nos arroja cada cierta cantidad de tiempo, vamos a decirlo cada 5 minutos, nuestro valor de glucemia en sangre. Y de ahí nosotros vamos aplicando el método que tenemos para controlar. O aplicamos insulina, o comemos, o nos hidratamos, o vemos cómo viene la carrera. Por ahí si viene tranquila, esperamos un poco. Hay carreras que no te dejan pensar y de arranque ya, de inicio a fin, se va a tope. Entonces ese día es
comemos cuando podemos, tomamos como podemos, como el resto de los ciclistas. No es un impedimento, pero sí es un punto que nosotros debemos estar muy, muy atentos, porque de un momento a otro podés quedar fuera de carrera si no tenés un buen control de glucemia, eso sin discusión. Tú comentaste que has descubierto el equipo Novo Nordisk a través del Talent ID, ¿no? Un campo de captación de talentos. ¿Esto funciona hoy? Es decir, ¿a quién nos escucha aquí y tiene un hijo y sabe que es diabético, le apasiona la bici? ¿Cómo puede, así como tú, llegar a ser ciclista profesional? Bien, hoy es muchísimo más fácil, porque primero me tienen a mí, que me pueden buscar por todas las redes, como Emmanuel Mini, en Instagram, Facebook, puedo después dejar mi WhatsApp, mi contacto. Primero eso, que el primer contacto. Y después, si no, en la página del team, que es www.teamnovonordisk.com, ingresa y hay una solapa, o no sé cómo le llaman ustedes, un link donde especifica si quieres aplicar para el Talent ID Camp. Este año, en 2022, va a haber dos instancias, una virtual y una presencial. La virtual se hace primero, en donde van a seleccionar una X cantidad de corredores que luego van a hacer el último camp, que va a ser presencial en los Estados Unidos. Siempre se hace en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, a las afueras, que es donde está el warehouse del equipo. Y bueno, tiene un costo, pero que todo esto conmigo lo podemos gestionar y solventar para poder ser parte de ese Talent ID. Y que es uno de mis objetivos principales. Yo quiero, lo más pronto posible, darle la oportunidad que yo tuve a un latinoamericano dentro del team. Y somos muy bien recibidos, porque si bien el equipo es de bandera norteamericana o estadounidense, muchas veces por ahí el idioma y la cultura es como una barrera. Pero en el equipo, la verdad que a mí como latinoamericano me han hecho sentir muy, muy bien, y nunca me sentí diferenciado, nunca tuve un trato que no me haya gustado. Está aí. Vou incluso dizer em português. Você que está escutando o programa, tem algum amigo, sabe do filho de um amigo, ou tem alguém na família, algum familiar que tenha diabetes e possa se interessar na equipe Novo Nordisk, com a possibilidade do caminho como o Manuel de se tornar um ciclista profissional, pode entrar em contato conosco, ou com o Manuel, ou com a equipe diretamente, porque existem sim possibilidades para que você se torne profissional, você ou seu amigo, filho, quem for, se torne ciclista profissional. Já imaginou ter mais um brasileiro no pelotão profissional na Europa aqui com a gente? E com a história do argentino Emmanuel Mini e do time Novo Nordisk, a gente encerra o episódio da semana aqui no Gregário Cycling. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo, mas no feed Gregário tem conteúdo todo dia para você. Segunda-feira tem o boletim de notícias com o Gregário Radio, tem também o Gregário Tech, o MTB Pass e uma série de especiais que a Gregário produz. Essa semana eu destaco a conversa com Janis Brajkovic, um esloveno que foi uma grande promessa da equipe Discovery Channel, chegou a vestir a camisa de líder da Volta da Espanha e conquistou o Dauphiné Libéré. Hoje em dia, ele encampa uma luta para alertar as pessoas sobre os problemas alimentares e psicológicos que um ciclista profissional está exposto. Ele mesmo assume que teve problemas com bulimia, com anorexia e quer evitar que isso se repita. Uma conversa muito legal que ele teve aqui na Gregário, com a participação do Nicolas Sessler e do Ulisses Abud. No Gregário Cycling tem muito mais informação para você que é apaixonado pela bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!